Juventude, mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Mas, mais uma vez aqui, ao lado de minha companheira Carol. Como estás, gente? Mulher? Tudo bem. Seguimos nesse corre do período eleitoral, né? A gente sabe que é primeiro turno, é segundo turno, a coisa não para, né, gente? Então, a juventude indígena. Bom, juventude indígena parte também, eu acho que de um processo muito mais complexo do movimento indígena, de um histórico de luta muito antigo, tanto que quando a gente fala de movimento, aí eu vou puxar o movimento antes mesmo de falar juventude, o movimento indígena ele tem resquícios e também digamos assim, aparatos históricos que demonstram negociações de demarcação de territórios indígenas, de discussão de negociação entre vários povos, desde o Império Português. Então, é uma história muito antiga, mas que às vezes acaba sendo apagada, assim como muitas outras coisas relacionadas a minorias aqui no Brasil. Então, começa desde lá. E aí, posteriormente, essa luta vai se estendendo ao longo de várias juventudes indígenas, que lutam em determinadas épocas, utilizando determinadas ferramentas. E especificando a juventude que é hoje, que é muito mais voltada à comunicação, né? A utilização de redes sociais, a utilização de ferramentas de comunicação, como câmeras, celulares, computadores, propriamente a internet, para também demonstrar todo esse histórico apagado dos povos indígenas desde 1500 até hoje, e também fazendo esse papel de preparar a nova juventude para o que vem ainda pelas novas lutas, porque a gente tem lutado agora, assim como os nossos pais lutaram, assim como os nossos avós lutaram, nós estamos lutando, mas também, posteriormente, provavelmente, nossos filhos também vão para a luta. Perfeito. Carol? Christian, conta pra gente qual que é a abrangência da juventude indígena hoje no Brasil. A abrangência da juventude indígena, ela é bem notória hoje em dia por conta da internet, principalmente. Eu comecei a trazer essa questão do comunicar sobre os povos indígenas ali em 2017, por meio de inclusive um edital do Ministério da Cultura, chamado Juventude Vlogueira. E aí, como jovem, né, eu sempre consumia muitos outros conteúdos de muitas outras pessoas ligadas a conteúdos que às vezes não tinham espaço na mídia tradicional. E o que eu observei desde daquele momento era que não tinha conteúdo sobre povos indígenas. Ou se tinham, eram coisas muito engessadas, voltadas a documentários, voltadas a produtos que às vezes não tinham essa chamada de atenção para a juventude. Foi aí onde eu comecei, de maneira muito não, digamos assim, sem essa promessa, sem de repente ter essa intenção, né, de movimentar a juventude indígena, mas que acabou inspirando muitos outros jovens indígenas a entrar na comunicação, a falar sobre sua cultura, a falar sobre povos indígenas, a demonstrar também muito do que é ser indígena, independente da região, do povo e tudo mais. E acaba que essa abrangência é muito visível hoje em dia justamente por isso, de repente colocar lá a hashtag indígena, seja em determinada rede social, e ver que a juventude está muito presente nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas eu hoje, muito mais voltado aos bastidores, perceber que muitas organizações indígenas, muitas personalidades indígenas trabalham com jovens comunicadores indígenas, com outras pessoas jovens também que de repente nem são da comunicação, mas também estão ali voltadas a alguma área que é necessária para esse nosso objetivo, que é lutar pelos direitos indígenas, no final das contas. E existe hoje uma ideia de número de população de jovens indígenas? Bom, não que eu tenha pegado especificamente, né, porque esses dados também são um pouco complicados assim de se somar, já que a juventude indígena ela parte de vários contextos também, né? Então, às vezes eu sou pego com a pergunta de você nasceu, você morou na aldeia, você não mora mais na aldeia e tal. Então, eu sempre tenho que responder, existem indígenas em trânsito, né, que estão, de repente, indo e voltando do território. Tem indígenas que já são mais urbanos, mas não são necessariamente os que nasceram na cidade, e sim aqueles que, de repente, saíram da aldeia e foram para a cidade. E aí tem vários outros contextos de indígenas que, de repente, nasceram na cidade e foram buscar essa ancestralidade no território. Então, são tantas questões assim que é difícil
ter esse número exato, porque muito dessas pessoas também acabam não querendo se mostrar mesmo, assim. Então, o que a gente tem hoje de número é realmente o que é estipulado pelo IBGE, né, que, se eu não me engano, aí eu vou estar mais apegado aos dados de 2010, né, que são 900 mil indígenas, mais de 300 povos, mais de 200 línguas, mas aí, de acordo com o último censo, se eu não me engano, está em cerca de 1.600.000, alguma coisa assim. O que a gente tem é esses dados em específico, mas da juventude em específico ainda não está muito bem estipulado. Vamos trazer esse detalhe do que tu falou agora de existem diversos contextos onde os indígenas podem estar, né? Podem nascer na aldeia e transitar. O que caracteriza, o que torna um indígena? Para que as pessoas entendam, para que a juventude que nos acompanha entenda. Eu acho que é importante a gente trazer isso, né? De um ponto de vista, assim, pessoal e do meu povo, porque eu acho que tem muito essa diferenciação que é necessário sempre fazer e essa ponderação. Temos mais de 300 povos no Brasil que vivem também em diferentes contextos e contextos que eu sempre trago também de contato, né? Os povos indígenas do norte tiveram um contato imediato com os povos que vieram da Europa, enfim, por conta da colonização, posteriormente, historicamente. Esses povos até tiveram que esconder que eram de tal povo. Então, historicamente, aconteceu muita coisa. Aí você vai pegar um contexto dos povos do sul, já é um outro contexto. Aí você pega os povos do norte, que é um contexto também completamente diferente, já que eles também vêm de um contexto de fronteira. Aí pega o meu povo, que é um povo que existem resquícios de que era um povo que era bastante andarilho e que surgia um pouquinho ali no Rio de Janeiro, posteriormente para Minas Gerais, e foi sendo arrastado assim para Goiás e hoje está ali no estado do Mato Grosso, né, que é o povo Chavante. Então o povo Chavante é um povo bastante fechado, assim, nesse sentido por exemplo, hoje eu vi que eu tenho uma avó que é indígena e tal, eu acredito que seja Chavante. Pra gente é um pouco mais complexo, porque quando a gente nasce dentro do território, a gente nasce sabendo quem são os nossos pais, a nossa linhagem, e a linhagem ela é muito importante para o meu povo em específico, porque aí eu vou trazer assuntos bem técnicos assim do meu povo e social, porque socialmente os povos indígenas, eles também são muito complexos, né? Então tem uma estrutura social muito bem definida. Isso em relação ao meu povo, né? Eu acho que é sempre bom salientar isso. O meu pai, ele é de um clã. Ele é um clã chamado Porezaono, que são um clã que venera o sol. Aí tem o clã Onaué, que é o clã que venera a lua. E aí eu, sei quem é meu pai, sei quem são meus familiares, e logo sei que eu sou Porezaono também, logo de nascença. E esse clã vai ficar comigo até o resto da minha vida. Mas além disso, geracionalmente, logo quando criança, a gente também é colocado dentro de um outro grupo, no qual são os grupos de jovens. E os Chavantes, eles são, às vezes, muito comparados, assim, quando a gente tenta pegar um contexto não indígena, assim, a galera que era mais guerreira, que era, tipo, voltada à guerra mesmo, de defender território e tudo mais. Então, a gente tinha os nossos rituais são todos voltados no sentido de resistência, de força, de entrega. Então, quando crianças, a gente é colocado dentro de um grupo que vai, ser rival de outro. E aí é muito doido, porque, tipo, eu sou desse grupo aqui, aí eu sou logo rival do próximo grupo que vai se criar. Mas eu sou padrinho do próximo, então eu vou cuidar desse outro aqui, vou ensinar as coisas para ele, mas esses dois aqui são rivais. Então vai se criando uma cadeia de um ajuda, um é rival e tal. Então isso é definido desde os primeiros anos de idade. Aí eu faço essa pergunta para as pessoas que às vezes querem se colocar nesse meio. Como é que você entra no meio disso, assim? Algo que acontece desde o começo, assim. E aí, novamente, isso é algo totalmente ligado ao meu povo. Aí um outro exemplo cultural que eu trago do meu povo é que nós damos os nossos nomes por meio de sonhos. Eu já tenho um filho de 5 aninhos, vou trazer o exemplo dele. Os nossos anciões, eles sonham a todo momento, eles têm uma facilidade em sonhar muito grande. E nesse sentido, eles ficam sonhando e eles sonham nomes, assim, são sonhos bastante místicos ligados ao nosso povo. Tanto que essa tradição, ela é tão firme no nosso povo que eles ficam um pouco ansiosos, assim, de dar um nome, de procurar uma criança para dar um nome logo. E aí, quando não tem uma criança, eles dão um nome pro pet, para um cachorrinho que tá ali sem nome, para um gatinho que tá sem nome. Então, eles têm essa ansiedade de colocar um nome logo.
E foi meio que isso que aconteceu, o meu filho estava prestes a nascer, o meu avô tinha sonhado, e aí foi dado esse nome também para ele, logo de início, assim, que nasceu e tal. E aí, o nome, aí trazendo novamente um exemplo que eu poderia trazer do não indígena, né? Quando a gente fala de signo, a pessoa de signo tal tem esses trejeitos, tem esse modo de ser e de ver e tal. Pra gente é um pouco parecido, mas é muito ligado ao nome, que é dado logo no início, assim, quando se nasce. E esse nome vai meio que definir muito do caráter, da forma que essa pessoa vai viver e tal. E aí o meu avô, ele sonhou com... Meu avô, que é bisavô do meu filho, ele sonhou que tinha uma cobrinha que estava andando do lado contrário do córrego, contra o córrego, entre várias pedrinhas. E aí, trazendo, ele explicando, né, assim, que ele sonhou isso e que contou que ele seria uma criança muito decidida mesmo, seja para o bem ou seja para o mal. Seria muito decidida e convicta com as coisas. Independente se a correnteza está vindo contra ele ou se tem vários obstáculos, ele vai continuar seguindo esse rumo, no rumo que ele acredita. E aí, acabou que desde os primeiros anos de idade dele, a gente observa isso, que ele tem, assim, é a liderançazinha da creche, assim, das outras criancinhas. Ou mesmo de, filho, você quer isso ou isso? Ele, eu quero isso. Ah, mas isso aqui é melhor. Não, eu quero isso. Então ele tem isso desde pequeno. E aí são coisas ligadas à nossa cultura que está socialmente estruturada já, que como que a gente faz para incluir alguém isso depois de um tempo, assim? Acaba sendo superficial, sabe? Mas, novamente, é algo muito ligado ao meu povo. Claro que dá para fazer algumas coisas, mas acaba sendo superficial. Mas aí tem outros povos que, às vezes, essa coisa do contato, essa coisa que aconteceu, infelizmente, com muitos povos, dos nossos povos, às vezes o que sobrou foi o nome. Às vezes o que sobrou foi o nome e a língua. Às vezes toda essa interação social, essa estrutura social acaba sendo perdida. Então não tem, de repente, como ter um controle de saber quem é e quem não é desse povo, sabe? E aí é muito difícil também definir de modo sanguíneo quem é e quem não é indígena, tanto que a gente nem considera isso, né? De ser ou não ser. E aí isso também é uma coisa que tem sido discutida no meu povo, porque lá atrás, as lideranças indígenas, por serem muito estratégicas e saberem que ia ter miscigenação, isso vai ter, não tem jeito, não tem como impedir. E aí é um negócio que sempre pergunta, você sendo desse povo, você é proibido de casar com uma pessoa não indígena? É proibido de casar com outros povos? Não, isso foi definido logo desde trás, porque souberam, falaram, não adianta a gente proibir, não adianta a gente fazer nada. Então o que a gente faz? Aí foi definido algumas regras dentro do nosso povo, que foi de dizer, se é filho de um chavante, você logo é chavante. E aí o outro, enfim, a outra matriz acaba sendo que, tipo, só é chavante em si. E aí os chavantes fazem desse modo para continuar a linhagem. Então, trazendo um exemplo mais sólido, assim, a minha mãe é Guarani Andeva, de um outro povo, de um outro contexto, de um outro estado, que é do Paraná. E aí casou-se com meu pai e tudo mais. E aí, como que eles, lá dentro do território, eu sou bastante, assim, reconhecido e respeitado, tanto pelo histórico da minha família, dos meus pais e tudo mais. E aí, o Christian não tá lá no território a todo momento, mas quando é importante eu estou lá, né? Seja para fazer os rituais, seja para fazer as coisas ligadas ao meu povo. E aí, de repente, se tem um parente que é chavante, digamos assim, puro, de sangue, 2 chavantes, linhagem gigantesca e tal, assim, eu não gosto de falar muito desse purismo, assim, mas assim, puro chavante. Mas ele não tá comprometido com o povo, de repente não quer fazer os rituais, não tá lá sempre e tal. Aí as pessoas da comunidade, elas falam mesmo, eu considero o Christian muito mais chavante que fulano tal. Entendeu? Então tem essas coisas que acontecem que não são sólidas como é na cultura não indígena, né? Ela é muito, digamos assim, fluida. Tem essas várias questões. Aí eu estou trazendo um conhecimento muito ligado ao meu povo, mas eu não faço a mínima ideia de como acontece com os outros povos, como como eles fazem para trazer ou de repente reconhecer ou não. Então, o que eu falo também é disso, assim, de entender que são vários contextos de vários povos e que cada um tem, digamos assim, eu não vou dizer regras, mas nesse contexto. A tua mãe é Guarani. Uhum. E aí a tua mãe saiu da aldeia dela para ficar com o teu pai na comunidade chavante. É um pouco mais complexo, assim, digamos, porque indígenas,
por conta de estar no movimento, a gente sempre está rodando aqui, né? Brasil inteiro, né? Se encontra. Então foi nesse contexto que eles se encontraram e acabaram, né, construindo uma vida depois. Mas tu foi criado, né, em território Chavante. Exatamente, eu nasci em território Chavante, mas tá vendo como é complexo? E como é que funciona no território Guarani pra ti? Então, lá dentro do território, eu sou filho do Eduardo, né? Então, tipo, é esse contexto, assim, eu também não tenho muita ligação lá, sei lá. Minha mãe ficou bastante longe do território por bastante tempo, e às vezes a gente vai lá, mas é uma visitação de 2 semanas, então não tem muito como eu dizer sobre a cultura Guarani também. Entendi. Não, eu tava ligando os pontos aqui. Exato. Que bacana, que bonita essa tua história, esse contexto, inclusive dos sonhos, de como surge. Isso é um contato muito grande com a ancestralidade, com a espiritualidade e a fé mesmo, né, do teu povo. Exato. É muito conectado, né? Carol? Quais são as principais lutas da juventude indígena atualmente? Bom, as principais lutas da juventude... a maioria está ligada à comunicação, né, de realmente desmistificar e desconstruir muitos dos preconceitos estabelecidos ao longo desses 500 anos de Brasil. Então, isso é o principal. Mas, como eu falei lá no começo da nossa conversa, o que é juventude, né? Se não, porque para os povos indígenas, até essa questão do tempo é um pouco desassociada, assim. O meu pai foi jovem em algum momento e teve a luta da juventude dele, que foi muito importante para minha juventude hoje chegar onde eu tô, sabe? Assim como a juventude do meu avô foi importante para... Então, assim... e acaba que a gente adota essas lutas também posteriormente. Então, a luta ao mesmo tempo que a gente faz comunicacionalmente a luta desmistificando preconceitos e falando sobre quem são os povos indígenas, essa comunicação também está ligada a, por exemplo, falar do marco temporal, né? Que é dizer e desmistificar todos os conceitos voltados ao marco temporal, que é uma luta de quem? Dos outros anciões, dos antigos, que antes lutaram pela Constituição de 1988 e tudo mais. Então, eu acho que é muito nisso. A juventude indígena, ela tem várias coisas que a gente está lidando e que são lutas passadas para nós e que a gente continua. Tu falou sobre o marco temporal. Justamente a próxima questão que a gente vai levantar aqui. O que é o marco temporal? Para quem não sabe, bem didaticamente, o que é o marco temporal e como ele interfere, ele muda a vida dos povos indígenas. Certo. Tá, vamos ver se eu consigo explicar assim. O marco temporal, eu acho que antes de chegar no marco temporal, a gente tem que falar muito da Constituição de 1988. Na verdade, todas as constituições anteriores a ela, todo o histórico de Brasil. E parece que, nossa, eu vou falar uma puta história, mas na verdade é um pouquinho menor, assim. Os povos indígenas, até 1988, eles estavam regredindo, assim, no sentido de população e também de muitos direitos sendo violados, assim. Tanto que tem o relatório Figueiredo, que demonstra, assim, vários genocídios relatados dos povos indígenas. Teve a CPI, que posteriormente deu lugar à FUNAI. Então, todo esse histórico fez com que os povos indígenas chegassem em 1988 e nas outras constituições dizendo o seguinte, os povos indígenas são tutelados. Até 1988, os povos indígenas eram tutelados, ou seja, para tudo a gente tinha que pedir permissão, seja para viajar, seja para entrar na faculdade, seja para tirar um RG, tudo. Então, a gente era tutelado pelo governo. E aí, com a Constituição, a gente, de fato, se tornou... cidadãos, né, de direitos e deveres. Isso que também é uma narrativa que muitas pessoas às vezes chegam nos povos indígenas e falam, vocês têm muitos direitos. Não, a gente tem o básico dos direitos e esses direitos foram definidos em 1988. Outra coisa das outras constituições é que nesses textos descreviam muitos dos povos indígenas como os povos de transição, que logo seriam mesclados à sociedade brasileira como um todo. Ou seja, a Constituição dizia claramente que em algum momento os povos indígenas iriam sumir e iam se assemelhar a todos os outros. Coisa que, né, como eu estou sentado aqui, não aconteceu. Por quê? Por causa da Constituição de 1988, que foi uma luta daqueles anciões, que a gente inclusive chama de constituintes, lideranças da Constituinte. E essas lideranças, eles definiram por meio do artigo dos índios que a gente tinha direito aos territórios e a gente tinha direito a
a usufruto do território e também direito a poder desempenhar a nossa cultura. Isso de forma muito simples, você pode pegar e ler exatamente o que cada um desses artigos diz. Então, nesse período também foi definido que todos os territórios indígenas deveriam ser demarcados em um período, se eu não me engano, de 5 anos. Novamente, coisa que não aconteceu. E não é nem em 1988. Até hoje existem conflitos relacionados a terras indígenas, onde os nossos parentes, novamente explicando o que são parentes, é como a gente chama pessoas de outros povos sendo de um povo. Assim. Eu sou Chavante, encontro um parente Guarani, a gente chama parente. Então tá. Nesse contexto, muitos parentes foram expulsos dos seus territórios. E foram sendo expulsos, aí voltavam, então era muito desse conflito. Era expulso, era retomada, era expulso, era retomada. A minha mãe também, ela relata em alguns dos momentos, e é um relato muito triste, assim, de que ela lembra quando criança, que os pais dela colocavam ela, tipo, às pressas dentro de uma caminhonete do lado, né, da caçamba. É caçamba que fala, não sei se... Mas deixa ali do lado de trás da caminhonete e falava, a gente tem que sair daqui que vai inundar tudo agora. Isso lá no Paraná, né? Tem que sair daqui que vai inundar tudo agora. E eles tinham que sair às pressas dos territórios, assim, e mudar para um território mais próximo, e fazer essa retomada. Então aconteceu muito isso e acontece até hoje essa questão. E aí o que o marco temporal diz, né, o conceito do marco temporal diz de forma muito simples e muito leiga também, é que só são demarcados territórios indígenas de pessoas que só são demarcados territórios onde existiam indígenas lá, estivessem lá naquele território. Ou seja, desconsidera todo o contexto de violência, de que foram expulsos, de que estava tendo todo momento uma retomada, todo momento sendo expulsos de novo. No Mato Grosso, se eu não me engano, tem um povo Terena, que é naturalmente um pouco mais do sul, mas que foi deslocado para o Mato Grosso. E aí estão lá, deram um jeito de se assemelhar àquele bioma, digamos assim. E assim, teve todo um contexto de que eles tiveram que mudar toda a estrutura da cultura, porque são, digamos assim, usam um tipo de pena que só tem no sul. Aí vai para o Mato Grosso, não tem esse tipo de pena, então usam outra pena. Então tiveram que fazer todo um negócio, assim, uma configuração diferente para manter a cultura, mas aí vai chegar o marco temporal e vai dizer, olha, não tem como você demarcar seu território, porque você não estava aí em 1988. Então o marco temporal é um completo absurdo, assim, levando em consideração todo esse contexto de conflitos e de genocídio, por que não, né? E aí, coisas que acontecem até hoje. Se eu não me engano, essa semana tem tido muitos conflitos com morte de jovens, de juventude indígena, que estão sendo mortos por conta desses conflitos, enquanto o STF insiste em discutir o marco temporal, sendo que é um negócio que não é discutível. Os direitos indígenas não são discutíveis, não são negociáveis. Então, isso que tem acontecido assim, com o marco temporal. Inclusive, no ano passado, o presidente Lula vetou a retomada do marco temporal, né? Porque é uma coisa que... Tu imagina todo esse contexto, os indígenas foram perdendo espaço e cada vez mais vão perdendo espaço e aí eles não têm direito de estar naquele lugar, né? Foi reduzindo cada vez mais o espaço do povo indígena. E o marco temporal vem para justamente falar, não, mas esse espaço não é deles porque eles não estavam aqui. Sim, porque eles foram expulsos, né? Eles foram atacados. A gente viu há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, no Mato Grosso, uma situação assustadora. A gente produziu conteúdo, fez as reportagens aqui na nossa programação, de uma situação assustadora que os indígenas estavam passando lá, né? E vivem passando de forma constante, né? Sim, e mesmo assim, como eu trabalho com comunicação e eu tento explicar para as pessoas, eu também entendo muito do contexto não indígena, assim, digamos assim. Tá, vamos falar que tem pessoas que são empáticas. Deixa os indígenas aí e tal. Que sim, tem essas pessoas, né? Tá, recentemente a gente tem passado muito por queimadas. Recentemente a degradação ambiental está assim, em níveis altíssimos e tal, muito por conta também dos antigos governos onde zeraram praticamente todas
as proteções ambientais que tinham, né, em tanto território indígena quanto territórios protegidos, e aí chega esse ano e tal, e aí quando a gente fala em marco temporal, a gente está falando necessariamente de territórios indígenas, de demarcação de territórios indígenas esses responsáveis pela proteção desses biomas. Preservação do meio ambiente, que vai afetar quem? Justamente todo mundo, no final das contas, todo mundo. Como eu tenho convivido com a sociedade não indígena, né, ao longo desses anos e tal, a pessoa até fez essa comparação, com a Covid, por exemplo, às vezes a gente não tem essa noção de que o ar tá perigoso, né? Você pega a doença ali, naquele período você pegava a doença, de repente você morria. Agora, com o ar em péssima qualidade, você está sentindo. Tá todo mundo a todo vendo, momento, né? vendo e a todo momento sentindo. E ele fazendo essa reflexão, assim, tipo, em algum momento a gente não vai conseguir respirar. E aí, o que vai acontecer, sabe? E aí, vai continuar trabalhando normal? As pessoas vão sair para o trabalho, vão dar 2 passos para fora e cair no chão. E aí, sabe? Então, tanto isso não é só esse contexto só da demarcação de territórios indígenas para a proteção dos povos indígenas, mas também pela proteção do meio ambiente, pela proteção dos biomas, para a continuidade do nosso planeta, para a continuidade... Não, o planeta ele vai continuar, de qualquer modo, né? Raça humana. Da raça humana, exatamente. O planeta sempre vai continuar. Isso é uma coisa que eu estava conversando esses tempos atrás com um amigo. As pessoas não entendem que o planeta Terra vai continuar com ou sem nós. Sim. Ele vai sobreviver. Ele sobreviveu a outras eras. Exato. E ele vai sobreviver, ele vai continuar aqui. Mas talvez nós não estejamos mais aqui, né? Exatamente. É sobre isso. Carol, temos um quadro novo hoje. Temos um quadro novo. Especial. Christian veio para estrear um quadro novo aqui na programação do Pode Tremer. E é um quadro onde a gente traz curiosidades e o nosso entrevistado traz detalhes sobre essas curiosidades. Vem aí. Você sabia? A produção simplesmente dormiu no ponto, mas devia aparecer o Você Sabia neste momento aqui na TV. Apareceu! É um novo quadro que a gente tá aqui e a gente vai trazer algumas curiosidades sobre os povos indígenas. Primeira curiosidade. O que vem por aí? No Brasil existem mais de 300 etnias indígenas. Christian, é tudo isso? Conta pra gente um pouco. Acho que eu acabei falando um pouquinho durante a nossa conversa. Eu até anotei aqui, peguei uma cola, que de acordo com o censo, eram mais de 305 povos indígenas em 2010, censo de 2010, e somavam 896.917 pessoas, com o que foi, né, o que foi possível de ser avaliado pelo censo, porque a gente sabe que é mais ainda, né? São mais povos ainda, e muitas vezes eles vivem em regiões mais remotas, né? Exatamente. No Brasil tem essa dificuldade muito por conta geograficamente, né, do tamanho que é o nosso país, além da dificuldade de chegar nesses lugares, né? Então, tem lugares que são completamente ainda, digamos assim, inexplorados, tanto que às vezes aparece alguma coisa sensacionalista, né, dizendo, a gente achou um povo que não tem contato nenhum. Então, tem esses povos também que não têm contato, mas que às vezes estão sendo monitorados, por exemplo, por um órgão competente como a FUNAI. Acho que eu posso trazer até mais uma curiosidade, que no Brasil, antes da chegada dos europeus aqui, eram mais de 1.000 povos, né, e estima-se ali entre 3 até 5 milhões de indígenas aqui no país, nesse território chamado Brasil, agora. Chamado agora Brasil. Boa. Próxima curiosidade. São mais de 200 línguas e dialetos indígenas falados somente em território brasileiro. Exato. E qual é a distinção de língua e dialeto? Olha, sendo sincero, não sei muito especificar não, assim, a gente só vai falando e tal, mas acho que eu posso trazer como principal uma coisa bem interessante é que recentemente a Constituição brasileira saiu em Nhangatu, né, então até podem procurar por aí, né, saiu em Nhangatu, recentemente tem tido alguns projetos para traduzir em outras línguas indígenas. Que bacana! Legal. Vamos ver qual é a próxima curiosidade?
A primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas aconteceu no Brasil em 2015 e reuniu etnias do mundo inteiro. Isso para mim foi uma super curiosidade. Foi mesmo. Se eu te disser que eu tava lá. Tu participou, ele tava. Ele conta isso, como foi essa experiência pra gente? Foi incrível, assim. Eu não tenho muita lembrança, porque faz muito tempo. Eu tinha 2015, eu tinha... 9 anos atrás. 16, 17. Tava jogando bola pelos Chavantes. Aí eu participei, foi bem interessante, assim, reuniu muita gente, reuniu inclusive pessoas do mundo todo, assim, de etnias do mundo todo. E aí eu acho que, se não me engano, teve até outras edições posteriormente. Pois é, eu fiquei surpresa porque a primeira aconteceu aqui, né? Foram 23 etnias brasileiras e delegações de 22 países. Que puderam inscrever, então, cada uma até 50 atletas, totalizando cerca de 2.300 participantes. Foi muita gente, né? Foi Muitos gente. Indígenas, que bacana isso. E lá tu encontrou indígenas de outros lugares do mundo. Como é que funcionou isso? Como é que foi essa experiência? Não foi muito assim, porque eu era tão jovem, eu acho que, tipo, não conseguia aproveitar, não tinha essa magnitude do evento. Assim, eles me chamaram pra jogar bola em um campeonato, e aí eu fui. Só que eu lembro de, tipo, me inteirar muito com os parentes do Brasil mesmo, assim. E aí eu não entendia muito que tinha pessoas de outros povos, tanto que quando havia algumas competições que esses povos estavam, povos de outros lugares do mundo, eu ficava só admirando, assim, falando, caramba. Tanto que no falecido Twitter, X, às vezes tinham muitos parentes lá no Twitter e às vezes eles faziam esse questionamento, né? Até vi como é que fala? Um fio, né? De um parente perguntando bem assim, em que momento da sua vida você percebeu que tinham outros povos indígenas no Brasil? Que a gente vai crescendo e vai achando que só tem o nosso, sabe? Então, acontece isso também. No meu caso, não aconteceu tanto porque, né, eu já sendo misturado de dois povos, eu sabia que tinha o Guarani e tinha o Chavante. Que bonito, que bacana, mas é isso, né? A gente vai descobrindo coisas novas. Você imagina, tu já fazia parte de dois povos, mas eu acho que como tu nasce em uma comunidade, às vezes tu nem te dá conta de que existem diversos outros, né? Qual é a próxima curiosidade? Várias palavras comuns no nosso idioma são de origem indígena. Exato, exatamente. Algum exemplo aí? Bom, do meu povo eu não encontrei nenhum, assim, ainda. Eu anotei algumas aqui, claro, que dizem que é de origem indígena. Vamos lá. Maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, tambaqui, pirarucu. E a fonética, realmente, né? Sim. Tem uma relação muito direta e dizem, pelas minhas pesquisas, né? São palavras que vieram de origem indígena e que a gente usa no nosso cotidiano, né? Bom, trazendo aí uma curiosidade, né? Os povos indígenas, eles são divididos em alguns... A língua indígena é dividida em alguns troncos, né? Troncos linguísticos. O Macro-G, ele abarca alguns povos. Macro-G, vou trazer um exemplo do indígena, o latim, né? Tem o latim e aí vai derivando várias outras línguas, né? Então, nos povos indígenas aqui do Brasil, tem o Macro-G, que aí deriva outros povos, tipo, por exemplo, Chacriabá, né? Da Celinha Chacriabá, tem... Dentro do Macro-G tem o Chavante, tem também o Xerente, tem também os Caiapó. Todos eles pertencem a esse bolinho, assim, desse... Aí tem o Tupi-Guarani, que aí é engraçado, porque o Tupi-Guarani tem Guarani Andeva, que é da minha mãe, e tem o Camaiurá. Por que eu trouxe o Camaiurá? Os Guarani, eles são lá do sul, né? São do sul do Paraná e tal, mas Guarani tem em todo o Brasil, mas assim, minha mãe veio do sul. Aí uma vez eu fui visitar o Xingu, e eu tava lá sentado, e aí como eu convivi muito mais com minha mãe, eu assimilei muito mais a língua Guarani, né? E eles estavam lá falando em Camaiurá, né, falando alguma coisa com um anciãozinho, eu acho que foi pedir tipo uma água, né, ele tava pedindo água, só que ninguém tava escutando ele, aí eu fui e trouxe uma água pra ele, aí a menina olhou pra mim, como é que você entendeu? Eu falei, não, é porque eu também Tupi-Guarani, é a mesma coisa e tal, então tem essas semelhanças assim também, que é bastante interessante, que às vezes as pessoas não têm a menor noção que existe também esse tipo de coisa. Eu não tinha a menor noção. Tu tinha noção, não, Carol? Também não. E dentro do Tupi-Guarani tem o Guajajara também, da Sônia Guajajara. Ah, é verdade, da Sônia. Bem isso mesmo. Gente, tu tá vendo? É por isso que eu gosto dessas coisas de curiosidades, que a gente vai descobrindo coisa, né? Qual é a próxima curiosidade?
A terra indígena Yanomami é a maior do país em área e tem o maior número de pessoas indígenas. Foi uma informação trazida do ano passado, de acordo com... Uhum. Então, é uma informação bem atual. Eu acredito que seja uma questão de território, né? Uhum. Porque é um território muito grande, o território Yanomami, né? É um território bastante vasto e que traz bastante complexidade, né? Também em questão de proteção, tanto que foi bastante vislumbrado, assim, por conta dos casos que tem acontecido lá de quebra de direitos indígenas. Então, assim, é que eu acabo me apegando muito ao meu estado, né? Então, existe, assim, trazendo a linguagem, existe muito esse clubismo, né? E aí no estado do Mato Grosso, quem é o povo maior população do estado do Mato Grosso é o Chavante. Aí eu fico com isso só na cabeça, às vezes eu esqueço desses dados. Eu tive no ano passado o prazer de conhecer o território Yanomami. Eu tive um prazer, justamente pela profissão, jornalista. Nossa. Fui produzir conteúdo, fui na Casai também. E é de uma riqueza inexplicável. Inexplicável. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vivi, assim, sabe? Eu encontro o Davi, né, Copenhague, de vez em quando nos movimentos. Conheci ele. É sempre muito solícito, assim, dá para ter uma conversa Entrevistei bem boa ele. Ele é ótimo. E foi assim, é justamente o que nós estamos vivendo aqui, eu também vivi lá, com uma overdose de conhecimento, sabe? É tanta coisa que a gente vai aprendendo, né? E eu olhava para os lugares e tudo me encantava, tudo me brilhava os olhos, a diversidade. E aí dentro da Casai tem as diferentes casas, com os diferentes povos. Sim. Então, cada um tem as suas características, o seu jeito, a sua cultura. É incrível. Incrível. Realmente. Eu sou suspeita em falar, porque foi uma das experiências mais incríveis da minha vida como jornalista. Que bom. Seguinte, gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, pode ser? Pode ser. Então tá, gente, a gente vai para um rápido intervalo e já volta, não sai daí. Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele tá saudável. Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O Farmácia Popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer e vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. Voltamos, segundo bloco por aqui. Seguimos falando sobre juventude indígena com o nosso convidado especial, Christian Wariu, do povo Chavante. Christian, voltamos e a Carol vai engatar a pergunta já aí. Christian, como que a exploração desenfreada dos recursos naturais, que a gente já falou um pouco, né? O desmatamento, as violências, as atividades econômicas predatórias afetam a vida do povo indígena? Bom, afetam... Eu acho que a gente pode falar dos territórios indígenas, que são essas áreas verdes protegidas, essas áreas que, enfim, nos dão, como povo indígena, né, é muito ligado à nossa cultura, né? Então, por exemplo, assim, tem uma tradição do meu povo que chama Corrida de Tora de Buriti. Como eu vou fazer a corrida de Tora de Buriti se não tem um buriti no meu território? Se esse buriti foi desmatado, se esse buriti foi tirado de algum modo, ou se esse buriti não tem como mais crescer no território. Como isso é possível? Então, isso é bastante simples de ver, assim. Ao mesmo tempo que, comunicacionalmente, a gente tem observado que os povos indígenas são barreiras, né? Barreiras em relação a esses empreendimentos. Então, a gente tem sido muito atacado, assim, né? Nesse sentido de que as pessoas nos veem como barreiras ao, entre várias aspas, desenvolvimento que abarca tudo
tudo isso que você falou, né? Enfim. E que traz todas essas consequências que é muito interessante de ver, que são consequências que primeiro chegam aos povos indígenas, né? Então, a fumaça chegou primeiro nos povos indígenas, a fumaça que todo mundo observou ao longo do Brasil, né, no período. A qualidade de ar, a falta de qualidade de água, não poder mais pescar, não poder mais usufruir do território de modo natural. Então, eu acho que isso é a principal consequência, assim, em relação a todos esses empreendimentos dentro do território. E, Christian, agora vamos nos direcionar para um outro caminho, mas seguindo na juventude indígena. Primeiro turno aí já passou, temos agora o segundo turno, e vários municípios do país estarão envolvidos ainda no segundo turno, né? Muitos municípios têm o segundo turno eleitoral. Qual a importância do voto da juventude indígena? Qual a importância do voto do povo indígena? Por que é tão importante essa participação? É importante para obter representatividade, principalmente, de obter de repente, essa visão diferente da juventude, dessa juventude engajada, dessa juventude um pouco mais entendida sobre como o mundo de fato funciona, de trazer também conhecimentos não indígenas para a causa indígena. Isso é, inclusive, muito, muito abarcado, assim, quando a gente... eu sou acadêmico hoje de comunicação organizacional, e uma das perguntas feitas para que a gente fosse admitido, né, pela banca indígena da universidade, que já tinham indígenas lá, já de doutorados e tal, ou de mestrados, e que perguntavam para a juventude que chegava, que queria se graduar, e uma pergunta que sempre me tocou e eu nunca esqueci, foi como é que você quer, como é que esse curso vai te ajudar a dar algum retorno para o teu território. E acaba que isso está envolto de tudo, não só propriamente da graduação ou de entrar numa faculdade e tal, mas de todo o conhecimento que nós indígenas que saímos dos nossos territórios, como esse objetivo vai ser alcançado para trazer benefícios para o nosso território. Então, a juventude indígena, ela tem muito esse papel hoje de repente, por saber um pouco mais utilizar essas ferramentas, e hoje a política ela está muito em volta da comunicação, né? Sempre esteve, mas hoje está um pouco mais complexo que isso. Então, de utilizar e poder chegar nesses espaços e poder trazer essa representatividade, porque de berço, digamos assim, a gente também tem muito respeito pelos nossos anciões, e óbvio que a gente também, ao chegar nesses espaços, também vai trazer toda a nossa comunidade junto. Perfeito. Então, vamos chamar, né, o pessoal para participar. Juventude, votem. Vote, juventude. E agora chegou o momento onde o nosso entrevistado nos conta uma história. Conta uma história. Qual o contexto dessa história, nós não sabemos ainda, mas vamos descobrir, né, Carol? Bora. Vem aí, segue o fio. E o que você nos conta? Qual história? Bom, vou contar de uma vez que eu fui para um programa de TV, né? E aí, nesse programa de TV, eu fui muito animado, é um programa de TV grande, bastante, digamos assim, tinha bastante visibilidade e tal. Eu fui muito animado, porque era uma das primeiras vezes que eu saía daqui de Brasília, enfim, para poder participar desse tipo de coisa. Eu tinha recém feito o canal, os vídeos estavam tendo digamos assim, começaram a viralizar, e aí me chamaram e tal. E aí foi muito legal, assim, não que eu tivesse muita expectativa, né, mas se tem uma expectativa, e acabou que essas expectativas, elas não foram tão boas, assim, no sentido de engajamento, né. Ah, beleza, aconteceu, nem fiquei tão triste por isso e tal. Mas aí, posteriormente, alguns meses depois, eu pude visitar um território indígena, por conta do trabalho que eu fazia como comunicador da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Estado do Mato Grosso, que é a FEPOINT. Onde eu pude visitar vários territórios da região do estado do Mato Grosso, regionais, assim, que a gente separa das regionais, e a gente foi fazendo oficinas ao longo do ano de 2018 e 2019. E aí foi muito engraçado, porque é como a gente percebe o valor também da visibilidade e da representatividade.
Porque quando eu cheguei lá, tava fazendo meu trabalho, fotografando, filmando as lideranças, participando das mesas e tal. E aí chegou uma mãe com 2 criancinhas super tímidas, assim, e aí ela chegou e me falou assim, olha, eles querem tirar foto com você. Aí, por quê? Não, é porque ele te viu na TV. E aí eu fiquei, caramba, nossa, então, sabe, esse é o valor realmente. De repente não é um número o alcance, é um número de seguidores e tal. Mas esse tipo de coisa que acontece que realmente aquelas criancinhas me viram um parente, né? E ficaram muito felizes de ver. E quando viram ali na frente deles, ficaram também muito timidazinhas e quiseram tirar uma foto comigo. Então isso me marcou muito, assim, ficou muito... solidificou muito no meu jeito de ser, de perceber que os números não são tudo, né? Que, na verdade, o que importa mesmo é essa representatividade, essa representatividade que causa nos nossos parentinhos. Sim. É sobre inspirar outras gerações, né? Vocês se viram em você lá na TV e aí quiseram tirar foto. Isso é muito legal, vale mais que qualquer coisa, né? Com certeza. E eles vão ser a próxima juventude. Hoje eles são criancinhas, mas eles serão a próxima juventude. E acho que também é um negócio que eu tenho conversado com outras juventudes, né? De perceber possibilidade, né? De tipo... que antes, por não ter, as pessoas, os parentes, né, ficam assim, tipo, não dá pra ter, é impossível. Aí quando vê alguém fala, não, dá. E eles vão lá e vão tentar também. Ai, que lindo, que história linda! Gente inspiradora, olha, é isso. Eu acho que é esse o nosso papel. Uhum. Eu acho que quando tu reconhece isso, tu percebe isso, e tu vê isso acontecendo, zerou a vida, né? Zerou a vida. É o que eu sempre digo. Nossa, maravilhoso. E tu sabe, Christian, que a gente tem um WhatsApp aqui, onde a juventude pode participar. A juventude pode enviar suas mensagens, seus recados, sugestões de temas que a gente pode tratar aqui no Pode Tremer. A galera pode participar, enviar vídeo, enviar áudio. E o número é o seguinte, 859-9943-5662. Repetindo, aqui embaixo tá passando, ó, 859-9943-5662. Lembrando que o Pode Tremer passa toda quinta-feira, 18 horas, com reprises nas terças, às 18 horas também aqui na programação. Passa na TV PT, passa no PT Sat, canal 1313, Rádio PT, Spotify, tudo, né, Carol? Sim. É isso, né? É abrangente, não tem desculpa, né? pra não ouvir. Não tem justificativa. Ouve os episódios que já passaram, ouve o que tá acontecendo agora. Não tem como não ouvir. O que não falta é conteúdo, tá? Pra galera participar. Por favor. Christian, tu quer deixar as tuas redes ou algum canal pra galera que nos acompanha também poder te seguir, te acompanhar? Certo. Bom, eu produzo conteúdo, né, em diversas redes sociais, podem me encontrar pro @ChristianWariu, no Instagram, no TikTok, não tem mais o, né, mas, enfim, e também, mas também eu tenho tentado voltar a produzir conteúdo no YouTube, que foi onde eu comecei, então eu quero voltar a produzir vídeos pro YouTube, vídeos, né, bem elaborados e bem educativos, e trazendo também atualizações, né, porque a última vez que eu fiz um vídeo falando sobre povos indígenas, inclusive o nome do vídeo é Povos Indígenas do Brasil, era com dados do censo de 2010, e já passou um tempinho aí, né? Então eu vou atualizar essas coisas, então acompanhe também meu canal no YouTube, que é só o Ariu. O Ariu. Perfeito. Carol, a gente está chegando ao fim. Acabou. Christian, estamos chegando ao fim. Ah... Estamos chegando ao fim, mas muito foi obrigada pela tua participação. Obrigado. Muito obrigada por nos ensinar tanto, viu? Adorei também. Muito importante. E Pode Tremer, tem as portas abertas para ti na hora em que tu quiser retornar, viu? Obrigado. Sinta-se à vontade. E a gente sempre encerra o programa com uma frase, e hoje a Carol vai trazer essa frase pra gente, né, Carol? Pra gente encerrar com chave de ouro. A gente sempre traz uma frase de algum representante da luta. E hoje não é diferente, né, Carol? Não é diferente. Vou ler, gente. Leia. A minha luta é em defesa dos povos indígenas, pela sobrevivência dos meus netos e filhos, pelo território, pela nossa vida,
pelo meio ambiente. Frase do cacique Raoni, do povo Kayapó, que é um dos maiores símbolos de resistência indígena do Brasil, né? Raoni que Perfeito. subiu a rampa com o presidente Lula. Raoni que é um constituinte também, né? Você vê como... Exatamente, lá de 1988, né? Exato. E o quanto é importante manter essa luta histórica, né? A gente vê que ele é um constituinte que segue na luta e surge hoje uma juventude que dá sequência a isso também, Exato. né? Obrigada, viu? Valeu, muito, gente. muito obrigada. Obrigada. É isso, gente. Pode Tremer de hoje fica por aqui, mas não esqueçam, toda quinta-feira, às 18 Semana horas, que com vem. reprises nas terças. Beijo, beijo. Tchau, tchau.